gente, tudo bem? Eu sou Vana Barcelos e hoje é a pré-jornada do Pão Low Carb. É um dia para a gente falar do motivo de ser tão importante a gente seguir uma dieta low carb, tanto para emagrecimento quanto para a saúde, para determinadas pessoas. Nem todo mundo precisa ou seria mais feliz e seria mais saudável e mais magro seguindo uma dieta low carb. Mas para muita gente essa sim é a melhor dieta e a gente vai conversar sobre isso. E eu também quero contar a minha história, como é que eu comecei, onde que eu encontrei essa dieta, porque eu comecei a fazer a dieta low carb. Primeira coisa, começou há muito tempo atrás, quando eu tinha lá meus 14 anos, eu fui diagnosticada com síndrome do ovário policístico. Isso aí aconteceu, gente, logo depois que eu menstruei. Eu acho que eu devo ter menstruado uns 3 meses e depois eu fiquei 6 meses sem menstruar e começou a aparecer alguns sintomas de síndrome do ovário policístico em mim. Quando fui fazer o exame, eu tinha uma testosterona super elevada, tinha os hormônios todos desregulados. E a única opção que o médico me mandou como tratamento para síndrome do ovário policístico era tomar anticoncepcional. Ele não me deu nenhuma outra possibilidade, ele não me falou se eu mudasse a dieta, mudasse o estilo de vida, se eu fizesse qualquer coisa. Ele não me falou. Ele me falou que a única coisa que eu poderia fazer para tratar ou para melhorar os sintomas, o que fosse, a única coisa que era para ser feita ali naquele momento era tomar anticoncepcional. Por quanto tempo? Até o dia que eu quisesse engravidar. E assim foi por muitos e muitos e muitos anos. Primeiro, vamos deixar claro aqui sobre o anticoncepcional, o que eu acredito. Anticoncepcional, gente, é um hormônio. Assim como tem algumas pessoas que tomam hormônio da tireoide, porque não produz hormônio da tireoide suficiente, outras pessoas tomam testosterona, algumas pessoas tomam hormônios a mais e outras pessoas tomam hormônio devido. O médico indicou e ela realmente deveria tomar aquele hormônio, a suplementação necessária. Mulheres em menopausa tomam hormônio também e isso pode ser muito benéfico. Então, o hormônio pode ser utilizado de uma maneira boa ou de uma maneira ruim. O anticoncepcional, na minha opinião, hoje, não é a melhor opção para a síndrome do ovário policístico da maneira como eu tinha, porque eu poderia ter tido outras orientações, e aí eu vou falar como que foi as orientações depois, né? E eu passei anos me entupindo de um hormônio que de certa forma era desnecessário, né? Ali no meu organismo. E isso causa consequências no nosso organismo, assim como qualquer outro hormônio que não for tomado da maneira adequada. E sim, eu estava seguindo orientações médicas e infelizmente ainda tem muitos médicos que não vão ler todas as novas evidências científicas que estão aparecendo, não vão ceder a novas evidências, né? Não vão pesquisar, às vezes, em órgãos internacionais para saber o que eles estão falando e vão seguir somente a orientação brasileira em determinado assunto. Então é muito complicado a gente só seguir o que os médicos falam. Mas foi isso que eu fiz durante muito tempo. O único tratamento que eu fiz foi tomar anticoncepcional. Quando chegou uma certa fase da minha vida, eu estava com um peso que não me agradava, eu não gostava muito do meu corpo. Eu tentei emagrecer só indo para academia, eu acabei engordando porque eu ia para academia, ficava 2 horas lá, fazia dança, fazia esteira, fazia aquelas escadas que ficava subindo. E aí eu chegava em casa morrendo de fome, comia muito e eu acabei engordando. Um dia eu cheguei na academia mesmo, me pesei, tinha engordado um pouco mais, eu falei, não, agora chega, desse peso aqui eu não passo. E daquele dia eu fui no supermercado, fiz uma compra, eu tinha uma dieta que na época eu não sabia qual era o nome, não sabia qual era o tipo de dieta, mas eu tinha uma dieta de uma tia minha que tinha dado pra gente, acho que no grupo da família, né, a dieta que ela tava fazendo, já fazia algum tempo que ela tinha feito aquela dieta, eu peguei e falei, eu vou seguir essa dieta aqui, porque pra mim, principalmente eu emagrecer e pra muita gente, qualquer dieta que você consiga seguir, né, consiga seguir direitinho, você vai acabar emagrecendo, porque você vai fazer um déficit calórico ali e você vai emagrecer. Então peguei aquela dieta, fiz, comprei as coisas, deixei as coisas que estavam na minha casa, que eu tinha doce, tinha não sei o quê. Que doideira, né? A pessoa querendo emagrecer com um monte de porcaria em casa, mas eu tinha. E aí aquelas coisas, tinha coisa até aberta assim que eu não comi. Eu ia comendo certinho as coisas da dieta. E aí com o tempo eu gostei da dieta. No primeiro mês eu emagreci 5 quilos. E aí eu fiquei feliz, né, com aquele emagrecimento.
eu comecei a pesquisar mais sobre aquele tipo de dieta. Eu já tinha feito muitas dietas a vida toda. Já cheguei a fazer até dieta da sopa, aquela dieta que a gente toma 7 dias de sopa, Senhor amado. Mas eu já fiz, toda dieta eu fazia, né? E todas as dietas eu tinha uma dificuldade maior de manter e até um resultado pior, assim, sabe? E essa dieta que eu fiz em um mês, emagrecer 5 quilos e eu me senti mais disposta. Eu senti várias coisas muito boas, assim, no meu corpo. Então eu gostei da dieta e fui pesquisar mais. Descobri que era uma dieta low carb. Pesquisei pessoas que falavam sobre esse assunto na internet e pessoas que faziam essa dieta. Comecei a pesquisar algumas receitas e fui fazendo essa dieta também depois para manter. E aí, estudando mais sobre o assunto, eu descobri que essa dieta também era boa para quem tinha síndrome do ovário policístico. Então, continuei fazendo, achei uma dieta boa para mim, continuei mantendo o peso, com o tempo maior, mesmo fazendo uma dieta menos rigorosa, eu ia perdendo peso e conseguindo manter, que às vezes manter é às vezes mais difícil do que a parte do emagrecimento, né? Eu fazia um dia livre na semana em que eu podia comer qualquer coisa e com o tempo também eu não fazia uma dieta tão restrita, mas fazia dieta low carb, mesmo que não era tão restrita em calorias, vamos dizer assim. E aí eu resolvi que eu queria parar de tomar anticoncepcional, encontrei um nutrólogo que me auxiliou nisso, então quando foi tirando o anticoncepcional, eu comecei a tomar metformina na época, e fazendo a dieta low carb, acompanhando, fazendo os exames. É o momento que eu consegui tirar também a metformina e não tive mais sintomas, não tive mais nenhuma questão relacionada à síndrome do ovário policístico. Nem mesmo os cistos nos meus ovários, que tinham desaparecido por conta da síndrome do ovário policístico, também não apareceram. Então foi muito bom para mim, assim, eu me senti muito satisfeita em ter abandonado aquele remédio que eu já não acreditava que estava fazendo bem para mim. E também encontrado, né? Eu fiquei muito feliz de ter encontrado um tratamento para tratar a minha síndrome do ovário policístico, simplesmente com atividade física, com exercícios, com uma mudança de estilo de vida e com a alimentação low carb. E continuei fazendo, não fazia tão rígida. A dieta low carb para a síndrome do ovário policístico que o médico me passou não era igual à dieta que eu fazia para emagrecer, né? Quando eu fazia para emagrecer, eu fazia com um pouco menos de carboidrato, fazia com uma restrição calórica maior. E nesse processo da dieta também eu comecei a fazer várias receitinhas ali de coisas habituais e me interessei por fazer pães low carb, porque pão é um alimento ancestral que as pessoas comem faz muito tempo e comem diariamente, então todos os dias a maioria das pessoas é acostumada a comer pelo menos um pão em algum momento, seja no café da manhã, no café da tarde, em algum lanche, leva para algum lugar. Então pão é um alimento realmente de todo dia. Até na oração a gente fala, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? Porque é algo que a gente realmente tem como um alimento primordial. Então eu me interessei por fazer pães low carb, por fazer pães de fermentação natural e entrei nesse ramo da culinária low carb, da panificação low carb, que é tão bonita, e procurando ter resultados muito parecidos e muito satisfatórios com a panificação tradicional, porque eu acho que é assim que tem que ser, porque quem está buscando comer um pão low carb não está buscando comer qualquer pãozinho, ela quer comer um pão que tenha a memória afetiva do pão que ela já conhece, que tenha uma textura parecida com o pão que ela já conhece, que tenha características visuais e de aroma parecidas com os pães que ela já conhece, porque é aquilo que ela está buscando. Então, mesmo que, quando eu comecei a fazer pães low carb, eu fazia receitinhas para colocar no micro-ondas, e mesmo hoje em dia eu publico receitas desse tipo, que é para aquele dia que normalmente nem um pão com farinha de trigo a gente também não teria. É uma misturinha ali, a gente está querendo comer um pão rápido, um lanche rápido, faz um pãozinho no micro-ondas e quebra um galho. Mas o pão de comer todo dia, de se satisfazer e de se sentir dentro daquele hábito de comer pão, tem que ser um pão mais robusto, um pão mais parecido com o tradicional, um pão feito pelo menos com um fermento biológico seco, né? Um pão assado no forno, bonito, com uma casca bonita, dourada. Tem que ser um pão vistoso.
Tem que ser um pão bonito. Então eu me apaixonei por esse assunto e a cada dia eu pesquiso mais tanto sobre panificação quanto confeitaria low carb e sobre a dieta low carb. Eu comecei a me interessar mais pela dieta low carb. E quando eu me interessei mais pela dieta low carb, eu descobri que assim como eu tenho, a síndrome do ovário policístico e que preciso manter o máximo possível a minha dieta low carb em dia, por longos períodos, e isso é muito importante para mim, por conta da minha condição de saúde. Para outras pessoas isso também é muito importante. Pessoas que têm diabetes, pessoas que têm síndrome metabólica, algumas pessoas até que têm outras doenças que precisam fazer uma dieta low carb ainda mais restritiva, que precisa fazer uma dieta cetogênica. Algumas pessoas que têm doenças neurológicas precisam fazer uma dieta cetogênica. Até pessoas que têm algum tipo de câncer podem ter como um dos tratamentos fazer uma dieta cetogênica com alta restrição de carboidrato. Então tem outras pessoas que, assim como eu, precisam seguir a sua dieta. E tem outra questão, o emagrecimento. E o emagrecimento também é importante, porque a estética também é importante, porque a gente se olhar no espelho e se sentir bonita, se achar bonita, também é importante. E algumas pessoas se dão melhor com a dieta low carb, inclusive para emagrecer. Qualquer dieta de déficit calórico emagrece, é verdade. Mas pessoas que têm determinadas doenças, pessoas que têm resistência à insulina em algum nível, elas têm uma facilidade maior em emagrecer com a dieta low carb do que com outras dietas. E conseguir manter essa dieta significa conseguir manter o peso que ela gosta, que ela fica feliz por mais tempo. Então é por isso que é tão interessante a gente ter nas nossas mãos, a gente ter a possibilidade de fazer pães low carb que são satisfatórios, que a gente fica feliz, que a gente gosta tanto ou mais do que os pães tradicionais. Isso é muito importante. É importante que a dieta também seja prazerosa. Eu entendo da dieta low carb e no início, gente, o meu primeiro mês de dieta low carb não tinha praticamente pão nenhum. Se tinha algum pão, era esses pãezinhos de micro-ondas só para quebrar um galho. Não tinha muita receita, tinha pouquíssima coisa de receita, assim, era meu primeiro mês, eu nem sabia fazer nada ainda. Então era uma dieta realmente muito baseada em tudo que a gente encontra na feira, no açougue, em ovos. E aí manter essa dieta por um mês é tranquilo. Se me falar, daqui um mês você pode fazer um mês de dieta e vai resolver sua vida por inteiro. Mas não é assim que acontece. A dieta para manter o peso, a dieta para manter a saúde, ela tem que ser para a vida toda praticamente, né? Para algumas doenças sim precisa ser para a vida toda. Algumas pessoas é com essa dieta que ajuda a controlar a glicemia, a controlar a doença, a controlar o peso, a controlar a quantidade de remédio que ela precisa tomar, a controlar a inflamação dentro dela. Então sim, é uma dieta que a gente precisa manter por longos períodos. E não é tão fácil assim a gente ver todas as pessoas do universo comendo todas as coisas que elas querem e a gente que tem algum tipo de restrição não poder comer. E não poder comer um item que é tão básico, que todo mundo come todos os dias, que é o pão. E é por isso que eu acho tão importante a gente saber fazer um pão low carb para seguir essa dieta. E por que é tão importante a gente manter essa dieta por longos períodos? E eu vou dar o meu exemplo nesse caso, é que eu confesso, eu também já abandonei a dieta. Eu, claro que tinha meus desvios ali, né, eu faço a dieta low carb desde 2018, então já faz muito tempo. Eu tinha os meus desvios, mas era um desvio ali de um final de semana, o desvio ali de uma semaninha no final do ano. Era um desvio pequeno e que eu voltava para o eixo da dieta low carb, para uma média de carboidrato baixa, sempre. E foi assim que eu consegui manter a síndrome do ovário policístico controlada. Quando eu desviei desse caminho, eu tive problemas na minha vida em que eu não estava me preocupando tanto com a dieta, não estava me preocupando tanto
com os exercícios físicos, apesar de fazer, eu não fazia tanto quanto antes e fiquei mais desleixada, eu engordei, eu voltei ao peso, aquele mesmo peso que eu subi na balança em 2018 e falei, não, esse peso aqui eu não quero mais, esse mesmo peso eu cheguei. E quando eu cheguei nesse mesmo peso, quando eu fiz exame de novo, fiz ultrassom para ver como estavam as coisas, os microcistos nos meus ovários tinham voltado. Então eu estava já com um ovário com uma aparência de microcisto. Eu não cheguei a ter ainda as alterações hormonais, mas eu tive essa alteração que já tinha passado anos com a manutenção da dieta, sem nada aparecer. Quando eu voltei a comer, voltou a síndrome do ovário policístico e aí eu retomei, consegui emagrecer. Eu acho que mais ou menos em um mês eu consegui emagrecer uns 5 quilinhos de novo e tal. E tanto é que um mês depois que eu comecei a tentar engravidar, eu engravidei. Se vocês daqui não estavam vendo a barriguinha está aqui, eu estou grávida do Davi. Graças a Deus, engravidei muito rápido. Claro, gente, também vou deixar bem claro que isso não é só dieta low carb. Isso tem 1 milhão de questões que podem influenciar para a pessoa engravidar rápido ou não. Na minha família, as pessoas especialmente engravidam bem rápido. Então, graças a Deus, eu rezei também para essa alma ser colocada aqui, né? Eu rezei para Deus conceder essa alma para eu e meu marido criarmos. Mas eu tenho isso para mim também, que ter conseguido engravidar tão rápido, ter conseguido ficar um tempão sem tomar anticoncepcional até eu querer engravidar, ter voltado para a dieta low carb certinho, não ter tido alteração de hormônios, isso ajudou, claro, isso contribuiu para que a minha síndrome do ovário policístico estivesse controlada e assim eu não tivesse problema para engravidar. Que isso é um grande medo também de quem tem síndrome do ovário policístico. Eu tenho esse medo desde os 14 anos. Porque desde os 14 anos eu ouvia que quem tem síndrome do ovário policístico tem mais dificuldade de engravidar. Depois que eu comecei a controlar isso, depois que eu comecei a fazer o tratamento com o estilo de vida, né, fazendo uma dieta low carb, eu realmente fiquei um pouco mais tranquila, eu não me preocupava tão mais com isso. Mas eu ainda tinha, assim, uma questão de será que eu vou ser fértil o suficiente? Será que eu vou conseguir engravidar? Será que isso vai ser difícil? Eu tenho 32 anos. Claro que a cada ano que passa vai ficando um pouquinho mais difícil de engravidar, né? Então, para mim foi muito bom isso ter acontecido e eu sei que tem várias outras pessoas, talvez você que está aí me ouvindo, você também tem alguma doença ou você tem uma necessidade de emagrecimento que já tentou com vários tipos de dieta, ou você mesmo pode até já ter feito a dieta low carb e acabou abandonando no meio do caminho. Você pode enxergar a importância que é manter essa dieta por um período longo de tempo. E eu sei que ainda tem gente que não indica a dieta low carb. Não indica, inclusive, para os casos mais indicados, que, por exemplo, é o caso da diabetes. E a pessoa que tem diabetes, ela tem como se fosse uma intolerância à glicose. O que acontece? Ela tem resistência à insulina. O corpo dela tenta produzir mais insulina por conta dessa resistência para conseguir que a glicose entre nas células, porque é a insulina responsável por deixar que essa glicose entre. O corpo dela está tentando produzir essa insulina, mas não consegue, então essa glicose fica lá no sangue, fica com a glicose do sangue elevada. Isso é muito prejudicial para a saúde, para quem tem diabetes, sabe? Isso não pode acontecer, isso não pode ficar assim. E aí, a maior parte dos médicos simplesmente passam um remédio para que essa glicose consiga, assim, entrar dentro das células. E a pessoa continua comendo normalmente. E às vezes, durante os anos, só aumentando e aumentando e aumentando aquele remédio. Quem tem síndrome metabólica, que às vezes é ainda mais difícil de identificar, é menos falado do que a diabetes, ela tem também essa resistência à insulina, mas o corpo dela conseguiu produzir essa insulina a mais necessária. Fazendo isso, a glicose consegue entrar na célula, então não identifica tanto
com a glicose elevada, mas continua com os mesmos problemas, que é uma célula danificada, né? Uma célula com problema, que é com a resistência à insulina. E as pessoas não fazendo a dieta de baixo carboidrato, não evitando mais entrar em contato com essa glicose e abaixando pela alimentação a glicose que fica no nosso organismo, essas pessoas continuam danificando, continuam criando esse problema na célula. Então, apesar de sim, muitos médicos, a única indicativa que eles fazem para quem tem um monte de doença diferente é simplesmente um tratamento medicamentoso. Às vezes o tratamento medicamentoso é sim necessário, inclusive eu fiz, até para poder tirar o anticoncepcional eu tomei um outro remédio durante um tempo, isso é normal. A dieta também é muito importante e a dieta talvez seja mais importante, porque é a dieta que vai tirar a causa. É a dieta que vai parar essa sobrecarga de que as células estão rejeitando, as células estão falando, olha, eu estou resistente à insulina, eu não quero mais que glicose nenhuma entre aqui, elas criam essa barreira de certa forma, né? Então, se as células estão falando isso, se as células não estão querendo essa glicose, por que a gente vai comer tanta glicose? Por que quando a gente tem uma pessoa que tem doença celíaca e ela tem uma intolerância, ela tem um problema relacionado ao glúten, a gente fala vamos tirar o glúten e não simplesmente dar um remédio para ela para conter os sintomas relacionados àquilo? Se você é intolerante a glúten, então você para de comer glúten. Se você é intolerante à lactose, a gente não fica te dando remédio para não ter dor de barriga. A gente fala, não coma mais lactose. É assim que a gente faz com as outras doenças. Por que com diabetes é diferente? Por que com síndrome metabólica é diferente? Então é muito importante a gente ter essa atenção e mesmo se você ouviu do médico que não precisava, a Associação Brasileira de Diabetes ainda não indica a dieta low carb como principal tratamento para a diabetes, mas outros órgãos internacionais já indicam, então tem muitos médicos brasileiros que não indicam, que não vão falar isso para você. A questão é que a saúde é sua, a responsabilidade no fim é sua, as consequências no fim vão ser na sua vida. Se a sua vida daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, tiver uma perda de qualidade por conta desse tratamento somente com medicamento, isso, quem vai colher os frutos é você. Então é muito importante você conseguir manter essa dieta, conseguir manter a dieta low carb por longos períodos, conseguir, se um dia ou outro comer uma coisa diferente, você vai precisar ver quais as consequências disso para a sua vida. Essa responsabilidade é sua. E eu sei que é complicado, às vezes a gente até para conversar com alguém que tem alguma doença, né, relacionada a isso, se você tem um pai, uma mãe que tem diabetes, é difícil você conversar, você convencer uma pessoa que o médico falou que pode comer pão, pode comer creme crack, pode comer não sei o que, a única coisa que não pode comer é açúcar. Açúcar talvez seja um dos menores problemas do diabético hoje, porque o diabético sabe que não pode comer açúcar. O problema maior do diabético é que ele não sabe, muitos deles não sabem que ele não pode comer amido, farinhas ricas em amido. Então, às vezes um pão sem glúten, que para muita gente pode ser saudável, para quem é diabético não vai ser a melhor opção. Precisa ser um pão de baixo carboidrato, com farinhas de baixo carboidrato. Isso é tão importante de ser dito, isso é tão importante de ser divulgado, isso é tão importante, gente, que a gente comece a mudar a mentalidade das pessoas, dos médicos, das pessoas que já estão doentes e que elas possam saber que isso existe, que existe uma alternativa e que às vezes se elas estão tomando remédio, que cada dia tem que aumentar esse remédio, cada dia tem que mudar algo porque não está sendo suficiente para a saúde dela, que existe uma solução. Para essas pessoas que têm algum tipo de resistência à insulina, a dieta low carb também vai ajudar mais a emagrecer.
Outras pessoas que têm um vício muito grande em carboidrato, e carboidrato causa gatilhos, e carboidrato faz com que ela tenha ainda mais fome, que ela ainda tenha ainda mais vontade de comer carboidrato, a dieta low carb também pode ser a mais interessante. Dieta flexível, por exemplo, é uma dieta ótima para algumas pessoas, mas para algumas pessoas que o carboidrato é um gatilho para comer ainda mais, não vai ser uma dieta boa, porque ela vai comer um pãozinho aqui de manhã, que tudo bem, um pãozinho com farinha de trigo e tal, mas ela vai ficar com fome, ela vai querer comer mais, ela vai comer mais, ela não vai comer só um. Depois ela vai comer um biscoito, ela vai chegar no trabalho, a colega vai oferecer um doce, ela vai aceitar. Então não, dieta low carb é sim a melhor opção para várias pessoas. Várias pessoas que têm doenças, várias pessoas que têm diabetes, síndrome do ovário policístico, síndrome metabólica, doenças específicas, né? Algumas doenças neurais, alguns cânceres específicos que podem ser tratados com uma dieta de mais baixo carboidrato, algumas pessoas que têm muita ansiedade porque come carboidrato, porque tem dificuldade de dormir porque ficou mais ansioso com o carboidrato, porque come muito mais quando come carboidrato, porque tem uma sensação de letargia, de cansaço, depois que passa o pico de insulina. Então sim, a dieta low carb é a melhor opção para várias pessoas. E às vezes, para muitas pessoas, para emagrecer, para manter a saúde, é a dieta que ela vai precisar manter por longos períodos. Para ela conseguir ser saudável, para ela conseguir ser magra, para ela conseguir se olhar no espelho e se orgulhar do que ela está vendo e falar: eu gosto do que eu estou vendo, eu tenho orgulho do meu corpo, eu tenho orgulho da minha saúde, do que eu estou fazendo por mim. Então é por isso que eu ensino a fazer pães low carb. Porque eu acredito que a dieta low carb pode ser sim uma dieta difícil de ser seguida a longos períodos. E é muito importante para muita gente seguir essa dieta por longos períodos. Para ser mais feliz, ser mais saudável, gostar mais do seu corpo. E os pães podem te ajudar a manter essa dieta. A manter essa dieta por longos períodos, a manter a sua doença controlada, a manter o seu peso controlado, a engravidar, se for o seu desejo, a ser mais feliz. E eu acredito que o pão low carb precisa ser bom. E você precisa entender como faz o pão low carb. E é por isso que a gente vai ter 3 dias aí de jornada do pão low carb, que eu vou ensinar para você as farinhas que você pode utilizar, que não é só farinha de amêndoa. Eu entendo que a farinha de amêndoa não seja acessível para todo mundo. Então é muito importante que você saiba fazer dentro das suas possibilidades, você sabe a fazer, e você sabe por que o resultado está diferente, independente se você faz uma aula comigo, se você vai no final escolher fazer o beabá do pão low carb, ou se você faz curso com outras pessoas, ou se você faz receitas na internet com outras pessoas. Essa jornada do pão low carb é para te explicar o que cada ingrediente faz, o que cada ingrediente muda, o que cada processo para fazer o pão muda no resultado final do seu pão. Porque sim, os processos mudam, o forno muda, o tipo de fermentação que você usa muda o resultado final. Um ingrediente que você coloca a mais, um ingrediente que você tira, muda o resultado final. E é muito bom você saber por que aquele pão teve aquele resultado. Ou pelo menos saber como mudar. Porque você pode pegar uma receita minha, que você gostou inclusive, e falar: eu queria essa receita com um pouco mais de umidade. Ou eu queria essa receita mais modelável. Aqui na minha casa eu fiz igual a receita, as farinhas absorveram de um jeito diferente, ficou diferente. O que eu mudo? O que eu posso mudar no meu forno que vai mudar o resultado final do meu pão? Então eu quero que você saiba, eu quero que você tenha independência para criar suas receitas, para mudar suas receitas, para entender as receitas que você encontra, entender os resultados que você encontra e saber por que um pão teve um resultado e o outro teve outro. Então é isso que eu vou mostrar para você nesses 3 dias. Eu tenho certeza que todo mundo que assistir essa jornada vai
sair com um conhecimento a mais. A minha intenção é realmente mostrar, inclusive, como que eu faço os meus pães, o que eu modifico nos meus pães quando eu estou testando, para fazer receitas diferentes, para encontrar resultados diferentes. E no final, a gente ainda vai fazer uma receitinha de pão. Eu vou mostrar alguns pães diferentes e quais as diferenças, né, entre os ingredientes deles, entre os processos deles. E vou passar uma receita, que é uma receita, gente, que com certeza vocês vão adorar lá no último dia. E aí no último dia, sim, eu vou abrir o curso do Beabá do Pão Low Carb para quem já quiser as receitas de vários tipos de pães diferentes. Já vão estar lá prontinhos, todos em videoaulas, todos explicados, com todos os processos explicados. E aí a gente vai ter um tempo muito maior, né? Dentro do curso, eu tenho um tempo para ter uma aula específica sobre cada assunto de fermentação, sobre cada um dos utensílios que a gente usa. A gente tem um tempo maior de convivência e tem todas as receitas já feitas por mim, testadas por mim, mostradas para vocês, né? Para vocês já terem esse aparato todo de receitas para iniciar nessa jornada do pão, de fazer pães low carb deliciosos. Eu garanto para vocês que pães low carb são muito bons e que pães low carb de diferentes farinhas podem te surpreender. Então, às vezes as pessoas pensam, um pão low carb de farinha de coco, mesmo que é salgado, será que vai dar certo? Porque o coco, às vezes a gente tem essa lembrança mais do doce no coco. Às vezes, se você testar, vai ser um dos seus pães favoritos. Eu vou falar particularmente sobre mim, assim, eu faço bastante pão com farinha de amêndoa. Eu entendo que muita gente gosta do pão com farinha de amêndoa por ser uma farinha neutra, e as nossas receitas sempre têm as opções, tá? Nunca é só farinha de amêndoa, mas eu faço bastante, né? Eu testo bastante coisa com farinha de amêndoa por esse motivo, mas a minha farinha favorita não é. Eu gosto mais do pão característico com aquela farinha de amendoim com gosto de amendoim, porque eu gosto muito do amendoim, ou mesmo do coco com gosto do coco. Então a gente pode se surpreender. Nem sempre quando a gente vai conhecendo esse universo, o pão mais neutro é o que a gente vai mais gostar, sabe? Então é muito interessante a gente ter mais opções de ingredientes, mais opções de farinhas, mais opções de sabores para a gente fazer nosso pão. Então espero vocês nos próximos 3 dias. Se tiver qualquer dúvida, inclusive sobre dieta low carb, sobre diabetes, sobre síndrome do ovário policístico, deixa aqui nos comentários. Se tiver algo que vocês gostariam que eu abordasse um pouco mais em relação à saúde mesmo, em relação à minha experiência com isso, onde que eu estudo, quais são minhas fontes, né? Para o que eu sei e que aqui eu falei muito por alto, deixa aqui nos comentários. Se for o caso, eu até faço outros vídeos e deixo aqui no YouTube sobre o assunto, tá bom? Muito obrigada por terem acompanhado. Espero vocês agora na jornada do pão low carb, que a gente vai entrar fundo mesmo agora nos ingredientes, nos processos e nos pães maravilhosos.